Segundo Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 3. Ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele, e muito engrandeceu. E falou Salomão a todo o Israel, aos chefes de 1000 e de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo o Israel, chefes das casas paternas. E foi Salomão, e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este teu povo, que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros, teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e colocou nas cidades dos carros e junto de si em Jerusalém. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, e os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Designou, pois, Salomão 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles.
E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazei comigo. Eis que vou edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da proposição, e para oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas quem é capaz de lhe edificar uma casa, visto que o céu e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Agora, pois, envia-me um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar o alburil, para estar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, escolheu. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e de algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, a fim de me prepararem madeiras em abundância, porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. E aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, mandou por escrito resposta a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, para edificar uma casa ao Senhor, e uma casa real para si. Agora, pois, envio um homem perito, de entendimento, a saber, Hirão Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos, e com os peritos de teu pai Davi, meu senhor. Agora, mande meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu mandarás transportá-la para Jerusalém. Salomão contou todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi fizera, e acharam-se 153.600, e deles separou 70.000 para servirem de carregadores,
e 80.000 para cortarem madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. O pórtico que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura da casa, e a altura era de 120. E por dentro o revestiu de ouro puro. A câmara maior forrou com madeira de cipreste, e a cobriu de ouro fino, no qual gravou palmas e cadeias. Para ornamento, guarneceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também revestiu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e portas da câmara, e lavrou querubins nas paredes. Fez também a câmara santíssima, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 côvados, e a revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Também fez na câmara santíssima 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento. Uma asa de um deles, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também 5 côvados, tocava a asa do outro querubim. Também a asa deste querubim, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo igualmente 5 côvados, estava unida à asa do primeiro querubim. Assim, as asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, com os rostos virados para a câmara. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.